Caros colegas de estudo, eu queria começar pedindo desculpa para vocês porque eu gravei esse vídeo e postei e não tive nenhum cuidado de ver. É, Primeiro eu já tinha que ter olhado para ver se tava tudo certo, se tinha ficado bom o vídeo, mas eu não tive nenhum cuidado de ver se tava com áudio. Então, eu vi a hora que eu fui gravar o outro capítulo e a hora que eu fui ver tava sem áudio. Eu falei, nossa, se esse aqui tá sem áudio, o outro deve estar sem áudio também, e realmente estava. Então eu apaguei e vou gravar de novo, beleza? Acho que agora vai dar certo. O capítulo que a gente está agora é o Duel, né? Duel ele já citou no capítulo anterior, né? Que é tipo uma pausa que você dá após a parada. Normalmente depois da parada, né? Depois do Seth, né? Do Seth Turn. Beleza? Então, esse é o capítulo de hoje. Vamos lá. O duel é importante quando ensinando os pontos, né, o Seth and Turn. É uma pausa entre o movimento com uma folga na rédea, seja depois da parada ou depois que você fez o turn, né, depois que você virou. Essa pausa é mais longa do que a folga normal ou a pausa entre as puxadas quando o cavalo está sendo trabalhado rápido. Tá? Então é uma pausa um pouco mais longa. O cavalo, isso faz o cavalo esperar pelo sinal esperar pela rédea ou pelo próximo sinal, tá? Então é para você não ter aquele cavalo que fica antecipando, né? Então você faz essa pausa para que o cavalo espere pelo seu sinal, né? Para que ele faça a parada. Deve ser feito ela deve ser alguns segundos ou alguns minutos até, tá? É feito o duelo depois da parada e antes que as rédeas sejam trabalhadas de novo para virar ele de volta. Depois da puxada para parar, o cavaleiro deve ir 4 ou 5 passos antes que as rédeas sejam trabalhadas novamente. O intervalo entre a primeira puxada e o tempo que as rédeas são trabalhadas novamente se torna o duelo depois que o cavalo começa a parar em um movimento. O que eu entendi disso daqui? Eu estou trabalhando meu potro na cerca, né? Eu vou trabalhar o Seth and Turn. Então, a primeira coisa que eu faço, né? É aquele jeito que ele fala, a mão de uma maneira que o cavalo consiga ver. Você leva a mão lá embaixo, dá uma puxada, né? Dá um pull and slack, que a gente já falou também nos capítulos anteriores. No começo, o potro não vai saber que isso é a parada, né? Então, eu acho que até ele vai falar aqui mais pra frente, você dá essa parada, você dá esse puxão, o potro vai dar uma reduzida, provavelmente, né? Mas ele não vai parar. E aí você espera 3, 4 passos e traz ele, reúne ele no tucking, né? Que a gente já falou anteriormente também. O tucking, que eu não dei uma tradução. E aí pede para ele parar, tá? Esse intervalo entre essa primeira puxada e você fazer ele parar, hora que chegar no ponto hora que você der a primeira puxada, ele já vai parar, vai se tornar um duelo, né? Que você vai deixar ele parado ali um pouco antes de abrir a mão para fazer virar ele no caminho que você veio, beleza? Então vamos lá. Os Seth and Turn são sempre trabalhados juntos, tá? A parada e a virada são sempre trabalhadas juntas. Depois que o potro parou, vire-o de volta no caminho que ele veio, usando leves pull and slack, né? Você puxa e solta ele de maneira leve. E segura a mão para fora e para o lado, onde ele pode ver isso. É tudo que eu acabei de falar, basicamente. Eu até eu preciso até reassistir aquele vídeo que eu gravei do Aldani, porque até aquele momento eu entendia daquele jeito lá, e até o Aldani demonstra daquele jeito, né? Você vai paralelo à cerca, abre a mão, traz ele em um movimento só, né? A cerca para o potro e faz ele se segurar no posterior para virar na cerca. Você usa a cerca por causa disso. Agora eu tô com a impressão, né, que o Ed Conel é diferente. Você para ele, você ensina a parada, dá um tempo e aí vira, né? Mas continuando aqui. E aquilo lá não tá errado, tá? Não quer dizer que aquilo lá tá errado.
porque funciona. A gente viu que é o jeito que o Aldani, por exemplo, faz, e eu fazia assim, e realmente funciona. Mas é uma abordagem diferente, né? Aí fica a seu critério experimentar os dois e ver qual você acha melhor. Assim que ele chega a 2/3 do caminho de volta, tá? Então, imagina aqui, ó, eu tô paralelo à cerca, né? A cerca, acho que tá espelhada essa câmera. Vai ser, aqui é a minha direita, tá? Eu tô paralelo à cerca, a cerca tá aqui. Eu começo a virar. A hora que eu tô a 2/3 da virada, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um susto nele, tá? Vou tocar ele para que ele saia. Ele fala aqui para que ele dê um pulo para frente, né? É, isso que vai dar velocidade na virada, tá? Eu não fico colocando pressão enquanto eu tô virando, né? Depois que o potro já tá quase, já passou da metade, né? Ele já tá depois do que ele ficou de frente perpendicular à cerca. Depois que ele passou, aí eu empurro ele, beleza? Quando virando, e isso é importante, tente pegar o ângulo com a mão para fora e para o lado, que vai trazer ele para trás nos seus posteriores assim que ele vira, né? Muito interessante também essa coisa de você achar a posição de mão, né? Cada cavalo vai ter uma, vai ser mais ou menos parecido, mas cada cavalo vai ter uma, e isso é um nosso é a diferença que faz o cavaleiro que é, se torna fácil para o cavalo entender, né? Ele tem uma posição de mão. A gente, principalmente na equitação clássica, né? Aprende a trabalhar. Deixa eu colocar a mão aqui. Lógico, com a mão mais baixa, né? Mas trabalhar com a mão muito, a mão praticamente imóvel aqui, né? Você trabalha mais os dedos e tal. E mais assento e perna, né? Na equitação western, e lógico, se a gente está falando de puxar a rédea realmente, talvez desarmonize, né, desequilibre o cavalo, desposicione ele. Mas como a gente está falando de mostrar a mão, né, de você dar a sensação da rédea saindo do pescoço, ele vê a sua mão, né, é outra história, tá? Do que você tá puxando, trabalhando com mistura labial e língua e tal, tá bom? Então, continuando, né? Acha essa posição de mão que vai trazer ele para trás e para o posterior enquanto ele vira. E aí sai galopando com ele de volta no caminho que você veio e faça a mesma coisa do outro lado. Sempre vire em uma rédea só, tá? Aqui, ó, ele fala, pede para ver a figura aqui. É bem interessante, dá para ver mais ou menos a posição de mão, né? Mais ou menos na altura da cintura e para fora. E ver que a rédea não está puxada, né? A rédea não está puxada. É isso que eu tô falando, não é você puxar o cavalo pro lado, né? É você dar essa sensação para ele e o pull and slack que ele sempre fala, né? Não é bom ter ele muito perto da cerca ou da cocheira, né? Que ele fala que você pode fazer nos dois, né? Na parede da cocheira ou numa cerca. Ou do obstáculo se você estiver utilizando, quando você estiver virando ele. Se ele estiver muito perto, tire ele um pouco para fora e dê para ele espaço para virar. Se ele estiver muito perto, ele pode enrijecer e ele vai aprender a levantar ou enfrentar o hackamore ou a embocadura. Quando fazendo o Dublin, coloque ele em um galope, mas não muito rápido. Leve a mão para baixo na rédea, né? Em uma rédea, mais ou menos um pé para frente da cabeça da sela. E enquanto ele estiver galopando, dê nele um puxão forte, tá? Quando os seus anteriores, né? Quando suas mãos estiverem fora do chão. É o timing que ele fala que a gente tem que pegar na rédea. Então, frouxe a rédea, né? Então, o cavalo tá galopando, na hora que ele saiu com a mão para galopar, você dá um puxão e já solta. Se ele não tiver percebido suficientemente, dê outro puxa e solta, né? Outro pull and slack. Quando ele tiver parado o suficiente para que ele possa virar, termine virando ele de maneira suave, né? E faça ele galopar de volta no caminho que ele veio. Então, faça o doubling de novo do outro lado. Doubling na hora certa faz ele prestar atenção. Muito doubling é pior do que nenhum, tá? Então, cuidado com a quantidade que você faz.
Ele pode tomar a cabeça para fora do cavaleiro, de ambos os lados, e ir embora com ele. Ele pode brigar com o Hackamore, é, brigando contra ele, e ele pode. Ou ele pode ficar meio. Ele fala que dog, né? Que é cachorro. Ele pode ficar como um cachorro. Mais ou menos essa. Seria mais ou menos essa tradução lateral. Literal. E se recusar a prestar atenção a qualquer coisa. Eu acho que esse dog seria tipo um cavalo que fica meio. Como ele fala depois de parar de prestar atenção, né? Acho que seria tipo despreocupado que nem um cachorro, né? Muito manso, né? Assim, que não que não respeita, que não se importa muito com aquilo. Deixa eu tomar uma água. Bem bonito. Né? Então é aquele cavalo que você coloca pressão demais, chega uma hora que ele fala, quer saber? Não vou me importar com isso, né? E tem cavalo que briga contra. Então é o tal do bom senso, né? É o balance, né? Balance. Mais ou menos 3 vezes de cada lado é o suficiente no começo para o Seth and Turn. Se for feito demais, né? Feito além, o cavalo vai ficar. Ele usa a palavra que é tipo azedar, tá? Ele vai usar bastante essa palavra. Esse azedar, eu acho que é tipo por exemplo, um leite. Sabe leite quando azeda, porque passou do ponto? Eu acho que é nesse sentido, né? O cavalo azeda nisso porque foi feito demais e chega uma hora que ele, né, fica meio com. ah, Vixe, me fugiu a palavra agora. Mas ele fica meio com. Não é nojo, mas ele fica. Ele não gosta daquilo, né? Não gosta daquilo. Eu até. Já tá gravado aqui um vídeo que eu tô falando do jeito que eu gosto de colocar um pouco mais de velocidade no movimento da paleta do cavalo. E o potro que eu estou usando é um potro bem novinho, ele tem bastante dificuldade para a direita. E eu não sei se eu vou colocar ou não, mas uma das coisas que, quando eu estava trabalhando, eu lembro que eu falei, muita gente fala que o lado que é ruim você tem que trabalhar mais. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, justamente para não tornar o lado que ele já tem dificuldade, né, e que pra gente é ruim, não tornar o lado que, além de ele ter dificuldade, é o lado que você trabalhou demais, né? E é o lado que toda vez que você vai trabalhar, é o lado que ele teve más experiências para aquele lado, né? Então, às vezes, no começo a gente precisa criar boas experiências daquele lado, mesmo que o outro lado fique melhor por mais tempo, né? Mas com o tempo, o negócio o cavalo vai se alinhar, né? Eu até não gosto muito de falar é, lado bom, lado ruim, porque, por exemplo, a maioria dos cavalos, né? A gente fala que é canhoto, porque tem mais facilidade de mexer a paleta para a esquerda, mas quando você consegue movimentar ele para a direita, geralmente o pé já fica posicionado, a garupa já fica mais parada. Na maioria das vezes eles têm mais facilidade de cruzar a mão para a esquerda. Tá esperado, tá, gente? Eu não sou. É porque tá espelhado, tá? É agora que eu vi que tá aqui na minha direita. Mas ele tem mais facilidade de virar a mão de cruzar a mão para a esquerda, mas aí a hora que você vai por velocidade, a garupa começa a ir para a direita, né? A garupa naturalmente é mais solta para a direita, mais presa para a direita, mais presa para a esquerda, né? Quer dizer, ela tem mais dificuldade para a esquerda. Então, a hora que você vai trazer a paleta para a direita, a garupa fica meio na frente, ele tem mais dificuldade, mas a hora que você alinha ele, a tendência é o pé ficar parado. Pelo menos é isso que eu venho experimentando. Mas vamos, já fugi bastante do assunto já. Continuando. Depois que o cavalo azedou, né, todo trabalho que for feito nele já vai estar muito estragado. E isso vai levar muito tempo para trazer ele de volta para onde ele estava. Enquanto ele tiver enquanto ele tiver desse jeito, ele não pode ser trabalhado nisso até ele esquecer isso de alguma maneira. Ele deve ser levado muito tranquilo, né? Muito suave quando ele for iniciado nisso novamente. O puxa e solta vai se tornar cada vez mais leve assim que o cavalo vai aprendendo a virar.
Depois que o cavalo estiver virando bem, fazendo essa meia volta bem, o cavaleiro não deve tentar espiná-lo ou virar ele completamente, né? Fazer uma volta completa. Até aqui a gente está fazendo só uns 180 graus. Ele tem que estar pronto para fazer uma volta completa ou ele vai começar a ficar fora de posição. O cavalo deve ser trabalhado no Safe and Turn por poucos dias e então dá um descanso para ele, dá um descanso para ele disso, né? Você continua montando, mas vai trabalhar outras coisas. O cavaleiro deve sempre entender cada potro que ele tem, né? E não fazer demais, não exigir demais deles. O que o cavaleiro, né, consegue fazer com um, às vezes ele não consegue fazer com o outro. O cavaleiro tem que usar bom julgamento todas as vezes, né? Bom senso todas as vezes. O cavalo não é mentalmente capaz de absorver muito de uma vez. Então, trabalhando ele, é, sempre tem outro dia por vir. Eu tenho uma revista aqui, que tem uma matéria do John Ensign, que ele fala do, eu acho que é Horsemanship Manhã, que é justamente isso, né? Calma, trabalha ele sabendo que tem um manhã, né? Tem um amanhã. Então, não adianta a gente querer, hoje eu vou fazer isso, e tenho que acabar o dia com isso, com ele fazendo isso, né? Tem sempre amanhã, constrói o caminho hoje, né? Para ele chegar amanhã. Esses dias eu tava montando e pensando sobre isso. É que nem quando a imagem que eu tenho, né, é que nem imagina que eu tô no ponto A e eu quero chegar no ponto B, tá? Ponto A, ponto B. Deixa eu ver, meu ponto A é esse aqui. Eu posso forçar e ir direto do ponto A para o ponto B. Só que imagina que a estrada do ponto A para o ponto B é uma estrada muito ruim, né? Que de repente demora para eu chegar do ponto A, dá muito trabalho para eu chegar do ponto A para o ponto B. Então, às vezes, é melhor eu ir arrumando essa estrada, indo e voltando, e cada vez ir ficando fácil, porque a hora que eu chego no ponto B, essa estrada aqui, né? Eu tenho uma estrada boa, então ela é fácil de ir e voltar. É uma coisa sólida, né? É só uma imagem aí que eu achei interessante, que para mim faz sentido na história do programa, do treinamento do cavalo. Tá bom? Então, esse é o final do capítulo. Eu vou fazer. Aí ele deixa um sumário aqui pra gente, tá? O sumário é o quê? Pontos pra gente lembrar, tá? Primeiro ponto, não deixa o potro correr muito aberto, né? Muito disparado. Ponto 2, trabalhe ele contra o obstáculo e ele vai aprender a parar e virar e fazer uma curva curta. Aqueça ele um pouco antes de fazer o Seth and Turn. Depois de 50, 60 pés, eu não lembro a medida certinha, mas acho que eram uns 15, 18 metros, né? Segure uma rédea enquanto seus anteriores estiverem fora do chão e dê uma leve puxada e diga "Oa". E então bambeie a rédea. Assim que os seus posteriores entrarem um pouquinho embaixo dele, puxa a rédea para trás, né? No sentido da barriga do cavaleiro. Isso aí eu acho que ele falou nos capítulos anteriores. Não puxe duro demais, né? Forte demais, a ponto do cavalo levar o seu focinho para cima. Ele não vai. Ponto 6, ele não vai esbarrar ou parar rápido no começo. Ponto 7, deixe ele ir 4 ou 5 passos antes que as rédeas sejam trabalhadas novamente. E faça ele parar, né, levemente, né, de maneira mais suave. Se ele for 20, 30 pés, da primeira puxada, não tem problema, é assim mesmo. Ponto 8. Se ele não sentir a puxada, faça o doubling de cada lado. Ponto 9. Não faça o doubling enquanto ele estiver parado. Ponto 10. Doubling na hora certa faz ele prestar atenção. Ponto 11. Não faça o doubling a não ser que seja necessário. Ponto 12. Faça ele parar antes de virar e ele vai aprender a parar, ele vai aprender a esperar pela rédea. 13. Use puxadas leves
pull and slack leves, né, quando virando, e deixe ele ver a sua mão quando ele estiver virando. Ponto 14. Ache o ângulo com a mão que vai trazer que vai trazer ele de volta, né, apoiar nos seus posteriores enquanto ele vira. Quando ele, assim que ele voltar um passo, vire ele levemente enquanto ele estiver recuando. Ponto 15. Não mantenha-o agitado. Ponto 16. Um pouco antes dele encarar o caminho de volta que ele veio, né? Dê nele um pequeno susto e ele vai aprender a dar um pulo, né? A sair com impulsão depois de um tempo. Ponto 17, não vire muito perto do obstáculo. Ponto 18, não tente espinar ou virar ele completamente, né? Dar uma volta completa. Ponto 19, não tente segurá-lo com as rédeas. Ah, tá. Não se mantenha segurando as rédeas ou ele vai aprender a apoiar no hackamore. Se o potro estiver sendo trabalhado com gado todo o tempo, o cavaleiro não deve manter uma visão, né, muito cuidado para ver se ele está fazendo o movimento de uma maneira muito certinha, né, enquanto ele estiver trabalhando com gado, né? A gente não pode ser tão criterioso quando ele estiver trabalhando com gado. Ele deve ir um pouco mais leve, né, um pouco mais devagar, e no final da sessão, que você estiver trabalhando com o gado, ele não deve. Peraí. Ah, tá. Eles têm que ter um. O trabalho com gado, né? Vou colocar assim: o trabalho com gado ele tem que trabalhar, ele tem que acabar de maneira leve, né? Ou seja, antes de acabar, né? Certifique-se que você vai fazer um trabalho mais leve antes de realmente acabar. Eles não devem ser trabalhados muito rápido ou por muito tempo no começo, especialmente se eles estiverem ficando cansados. No curso de um dia montando, né, o cavaleiro deve achar um bom lugar para trabalhar o Seth and Turn por alguns minutos. Por exemplo, no fundo de um barranco, né, usando o barranco de obstáculo, onde o chão seja, onde o chão seja mais macio e usar o barranco para trabalhar eles contra, né, como se fosse a cerca. Eles devem ser trabalhados no Seth and Turn sem o gado também. E eles devem sempre ser trabalhados do mesmo jeito com as rédeas. Eles devem trabalhar em círculos, sempre que eles estiver trabalhando com gado ou não. E isso vai mantê-los correndo numa rédea mais solta, né? Trabalhar em círculo para eles aprender a trabalhar com a rédea solta. Esse é o final do sumário. E aí o próximo capítulo é Snaffle Beat, né, que é o bridão, e o Seth and Turn. Com o bridão, o método é praticamente o mesmo com o hackamore. Com o bridão, o cavaleiro deve ser mais cuidadoso com a posição da cabeça. A boca do potro pode enrijecer muito rápido se ela ficar correndo na boca do cavalo todo o tempo. Ficar segurando as rédeas vai deixar a boca dos cavalos resistentes muito rápido. Ele não deve ser, ele não deve ser trabalhado no Seth and Turn se ele não sabe fazer o tucking muito bem, né? Se ele não sabe ceder muito bem ao bridão. Quando ensinando para eles a parada, se eles não querem ceder a uma puxada leve, pegue a cabeça deles um pouquinho para um lado, né? Traz o focinho deles um pouquinho para o lado. Se o cavaleiro, peraí, se o cavaleiro pegar a cabeça deles para um lado com o hackamore, ele vai estar ensinando para eles é, a pegar a sua cabeça contra ele. Com o bridão, isso não faz nenhuma diferença. O que eu entendo, o que parece aqui é que se você ficar puxando ah, a cabeça do cavalo, né, que a gente geralmente fala do focinho, ficar trazendo a cabeça dele para o lado, você vai estar ensinando o potro na verdade, com o hackamore, né, na verdade vai estar ensinando ele a tirar a cabeça para fora de você.
mais compridão isso não tem problema. É, o... Ixi, me fugiu o nome. A barbela deve ser ajustada para que o cavalo, quando for puxado, as argolas do bridão, né, não mastiguem o canto da boca do potro, tá? Por quê? A barbela ajuda a argola a não abrir, né? E aí, se você não tem a barbela, a hora que você puxa um lado, a argola abre e pode mastigar a comissura labial do potro. É, e a cabeçada deve ser bem ajustada, beleza? Então, esses foram os 3 capítulos de hoje. Esse último era um bem curtinho, por isso que eu fiz ele já. Espero que o áudio tenha saído. Novamente, peço desculpa, mas em compensação, achei que essa gravação ficou bem melhor do que a outra. Então, espero que tenham gostado, espero que aproveitem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem deixar aí. Se precisar, eu gravo de novo também, beleza? E aí, isso atrasou um pouquinho a sequência do livro, né, e os outros vídeos que eu queria gravar, mas eu vou ver se agora eu dou uma corrida aqui para gravar tudo logo, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.